Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Eu sou o professor Joseone e neste momento está iniciando o EBD em Síntese. Este programa ele é de inteira responsabilidade da Superintendência Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E você, meu querido amigo, meu querido professor, meu querido irmão, nos acompanhe pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 8 e 38. Hoje, nossa penúltima lição de número 13, do nosso quarto trimestre de 2023, que tem como título aqui, Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho até a volta do Senhor Jesus Cristo. Lição 13, hoje, tem como título, O Propósito de Missões. Nosso textuário diz o seguinte, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Veja bem que já no nosso textuário, nossa lição ela tem um contexto histórico maravilhoso sobre a primeira carta de Paulo escrita aos Coríntios por volta do ano 55, 56 depois de Cristo, né? Esse contexto ele aborda diversas questões enfrentadas pela comunidade cristã em Corinto, incluindo divisões internas de vários segmentos e até dúvidas teológicas, né? Então esse trecho em questão ele faz parte de uma seção de que Paulo defende o seu apostolado e explica a atitude de se adaptar a diferentes circunstâncias em ganhar pessoas para Cristo, que sobre ele era imposta essa obrigação. É interessante que no comentário sobre esse tema de Matheus Henry, ele deixa bem claro nesse comentário que ele diz que a natureza da obrigação de Paulo, a natureza, olha só, era pregar o Evangelho, ressaltando a paixão de Cristo que ele sentia por aqueles que ainda não conheciam a mensagem de Cristo. Olha só o que o apóstolo Paulo ele traz para a gente. E o Isby, ele diz em seu comentário que ele enfatiza a urgência da importância da proclamação do Evangelho na vida do crente. Veja como é importante e interessante essas questões de pregar o Evangelho. A verdade prática, ela nos deixa claro o seguinte: pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma, olha só, imposição divina. Então, essa verdade prática, ela afirma bem clara que, é uma afirmação, aliás, que muitos cristãos, certo? Não apenas pregar a palavra, ela é uma opção, mas ela é percebida, perspectiva, como uma imposição divina. E para isso, nós temos uma responsabilidade, uma obediência e uma diversidade nessa abordagem. É tanto que implica também em obediência e desobediência, porque o apóstolo Paulo deixou bem claro, ai de mim, se não anunciar este Evangelho. E nossa leitura bíblica em classe se encontra em Apocalipse, capítulo 5, versículos do 9 ao versículo 14. Nós não vamos ler, mas fica o professor da sua escola, da sua sala de aula, ele detalhar esse textuário que mostra justamente a dimensão do reino de Cristo. Então, deixa bem clara que digno é o Cordeiro de abrir o livro, que a menção aqui, a ideia de participação do governo divino é na intercessão espiritual, é para reis e sacerdotes, certo? Temos também nosso plano de aula e na introdução, deixa bem claro, mas eu queria que o professor, ele observasse a edição 95, na página 42 da revista Ensinador Cristão. Vai trazer um tema bastante peculiar sobre
este tema. Então, o propósito divino, deixa bem clara a palavra de Deus, que é missão da igreja, certo? Um envolvente propósito global. Então, já na introdução, deixa bem claro isso, que o tema da nossa lição é propósito de missões. Então, a nossa introdução destaca que o propósito da Igreja de Cristo é enfatizado na missão global de proclamar a mensagem de salvação até a volta do Senhor Jesus Cristo, certo? Então, essa perspectiva de evangelho ser pregado está fundamentada nas Escrituras. Deixou bem claro, Tito, que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E nessa salvação, nesse propósito, nessa natureza do evangelho, nós temos o principal, a salvação, a reconciliação e a transformação. É interessante que, qual é a salvação? A salvação, Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Diz que também que afirma que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Nossa reconciliação, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos do 18 ao 19. Diz que se alguém está em Cristo Jesus, né, a gente é uma nova criatura. E este evangelho também, ele é uma mensagem de reconciliação, porque o pecado, ele nos separa, certo? Nos separa de Deus, mas a reconciliação, ela restaura a nossa relação com o Senhor. E a transformação está em 2 Coríntios 13, 18 também, e em Gálatas capítulo 5, versículos 22, que é o fruto do Espírito. Então, nosso tema central é propósito. E em Romanos capítulo 8, versículo 28, o texto deixa claro que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só, o propósito de Deus aqui é associado ao bem daqueles que amam e destacam que a soberania divina, certo? Na orientação de eventos. Também Efésios 1:1 deixa claro, nele digo, a qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito. Olha só, então essa passagem, ela deixa bem claro que o propósito divino aqui é a vontade soberana de Deus. Então, qual é a vontade soberana de Deus? É que esse evangelho, ele seja pregado em testemunho de todas as gentes, de todas as nações, de todas as etnias. E em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, ele deixou bem claro, Jeremias, porque eu sei os seus planos que tenho para vós, diz o Senhor. Então, é planos de paz e não de mal. Então, Deus revela o seu propósito, que é o quê? Trazer esperança para o seu povo. E essa esperança, ele deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por todos nós, e assim o seu nome fosse conhecido. Então, qual é o fundamento da realidade salvífica? Se nós lemos Êxodo, capítulo 19, versículos 4, 5, 6 e 7, vai deixar bem claro que o propósito de Deus era que todo mundo fosse reis e sacerdotes, para que todo mundo já tivesse o acesso a Deus, todo mundo conversasse com Deus, mas só que quando o povo ouviu a voz de Deus, o povo teve medo e pediu um libertador. É tanto que ele deixou bem claro que ia fazer um reino de reis e sacerdotes. E lá em Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 e 10, ele deixou bem claro. E na nossa leitura bíblica em classe, versículos 9 e 10, deixou bem claro que vai constituir um reino de reis e sacerdotes para sempre. E em Apocalipse, capítulo 20, ele deixou bem claro, bem-aventurado sobre isso, que vai constituir também um reino sacerdotal. Então, a visão bíblica apresentada no propósito de Deus é para ele redimir toda a humanidade, certo? Evidenciado desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, certo? Por quê? Porque ele ressalta, a obra redentora de Jesus Cristo, certo? No Calvário, resultando
a redenção de pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Então, o alvo sublime aqui era justamente a obra missionária. Então, portanto, anunciar o Evangelho é uma realidade salvífica para toda a humanidade, principalmente os da igreja. E nesse contexto do nosso textuário, certo? A referência de Apocalipse, ele enfatiza aqui uma visão escatológica da redenção, indicando que o propósito de Deus é salvar a humanidade, certo? E que culmina na consumação dos séculos, até o fim. Então, o alvo da obra missionária é apresentado como uma proclamação da realidade salvífica, destacando que a universalidade da mensagem de Cristo, incluindo todas as pessoas, sem excluir ninguém. E o propósito global, aqui quando em Mateus fala toda, a palavra toda tem uma conotação de alcance que encontramos em Apocalipse, mas essa palavra toda, o arrebatamento da igreja não está entrelaçado com o evangelho ser pregado. É um propósito da igreja ser pregada, sim, mas há visões diferentes nesse propósito. Então, o propósito global da obra missionária, ele fundamenta, sim, na grande comissão, certo? E Paulo destaca aqui a nossa responsabilidade, e ele tinha uma responsabilidade maior, que ele deixou bem claro: ai de mim se não anunciar este evangelho, certo? Então deixou bem claro que essa visão, ele inspira a igreja a engajar novamente na missão e levar o evangelho a todas as pessoas. Então a referência de Mateus de pregar o evangelho, certo? Não está vinculado, como eu já falei, ao arrebatamento da igreja. E há uma urgência, sim, desse evangelho ser pregado. Esse evangelho, ele vai ser pregado no período milenial, onde o reino teocrático, Deus estará no governo, mas antes disso, em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, nós vamos ter 3 anjos pregando a palavra e a toda a humanidade, é justamente a palavra de salvação. Mas a responsabilidade de todo cristão na pregação do evangelho é apresentada uma tarefa, certo? Inadiável, com implicações, certo? Sérias sobre a negligência. Paulo deixou bem claro: ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, a visão raiz da Bíblia é essa, que as palavras de Deus, certo? As palavras de Deus, elas não saem do contexto, mas que reforcem a importância da prontidão, das formações de obreiro, certo? De uma consciência, e essa consciência ela tem que ser urgente, certo? Por quê? Porque a missão, ela não espera por ninguém. A missão tem que ser feita hoje. Então, é uma aplicação prática aos princípios que requer um compromisso sério com todos os cristãos, com toda a igreja, para a obra missionária, para que este evangelho ele seja alcançado, porque é um princípio de universalidade, onde Jesus manda seus discípulos ele pregarem o evangelho a toda criatura. Então, a igreja em si, ela deve cumprir, certo? Esse mandato. A igreja deve cumprir esse mandato, certo? Em um mundo cada vez mais globalizado. E hoje nós temos celulares, temos tablet, temos e-mails. Então, hoje, facilita essa nossa pregação ao evangelho. Sabemos que tem países ainda, como já foi falado em lições anteriores, que não há possível de entrar o evangelho, mas o apóstolo Paulo deixou bem claro que sobre mim é imposta esta obrigação, certo? Então deixou bem claro a convicção profunda do apóstolo Paulo, era pregar o evangelho, não era uma escolha, ele não tinha uma escolha, ele tinha uma obrigação imposta por Deus. E a expressão ai de mim se não pregar o evangelho, certo? Ele revela a seriedade, o compromisso, certo? Dessa obrigação. Então, a palavra obrigação aqui, no latim, é obligatio, que é um dever moral. Olha só,
ou compromisso que impõe, observe isso, uma séria responsabilidade, certo? Então Paulo deixa justamente isso, que essa obrigação, ela não era material, ela era divina. Por isso que ele fazia com maior orgulho e com maior zelo para o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, não é uma tarefa fácil de proclamar o Evangelho, mas é a nossa responsabilidade, certo? De formar discípulos, fazermos líderes que tenham o desejo e assim, cada vez mais, e ajudando as pessoas a evitar a condenação eterna. Então, estamos dando uma oportunidade das pessoas aceitar a salvação em Jesus Cristo e assim passar para a eternidade com Deus. Porque o propósito não é ter medo do inferno, mas sim é estar entrelaçado com o Senhor para poder chegar ao céu. Então, o Evangelho, ele é um tesouro inestimável, que não deve ser escondido, mas compartilhado com aqueles que anseiam por uma esperança verdadeira. Então, meus queridos, hoje nossa lição ela é um pouco reduzida devido temos apenas 2 tópicos. Então, logo logo iniciaremos nosso bloco 2. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o nosso último bloco número 2, que tem como título Minha imposta essa obrigação, já foi falado aqui nos comentários. Pregar o Evangelho é a responsabilidade de todo cristão. Este tópico aqui deixou bem claro, o apóstolo Paulo ele usa os 2 sentidos, né, de pregar e ai de mim. Eu tenho que fazer discípulo de todas as nações, está em Mateus 28, 19 ao 20. Eu tenho que testemunhar e dar testemunho, isso está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Eu tenho que levar a salvação, eu tenho que compartilhar esse plano, certo? De salvação, para que todos possam conhecer o caminho da redenção, está escrito lá em João capítulo 3, versículo 16. Eu tenho que anunciar o reino de Deus. Quando Cristo chega lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, ele diz que arrependei-vos e crede no Evangelho. Temos também que fazer uma reconciliação da paz, certo? Reconciliar toda a humanidade e assim trazer paz entre as nações, como já foi falado no começo da nossa lição, está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 20. Tornar o nome de Jesus conhecido, certo? Está lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11, certo? Porque o nome de Jesus sendo conhecido, certo? Todas as nações, com certeza, irá adorá-lo, se formos pregar de maneira certa, de maneira gloriosa. Outra coisa é dar glória a Deus entre as nações. O salmista falou isso em Salmos 96, versículo 3. 96.3 é a nossa rádio libertadora, que você deve acompanhar. E tornar o Evangelho aceitável a todos, que isso é garantir que todas as pessoas elas tenham a oportunidade de ouvir e responder o Evangelho. Está lá em Romanos, capítulo 10, versículos 14 ao 15, que o Evangelho, o crer, ele vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas só vão ouvir a palavra de Deus se a minha responsabilidade como cristão for anunciar o Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, é a nossa responsabilidade, é nosso compromisso com Deus de anunciar. E também é imposta esta obrigação. E há de nós, se não anunciarmos o Evangelho a todas as pessoas.
Temos também que transformar vidas e as comunidades, certo? Está lá em Tiago, capítulo 1, verso 27, que é promover transformação espiritual, social e econômica em todas as maneiras de vida, certo? E preparar, principalmente, o caminho para a volta do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, o Evangelho, certo? Ele é mais do que uma mensagem de salvação. É também uma mensagem de reconciliação e de transformação. A igreja é chamada para proclamar o Evangelho completo, para que as pessoas possam experimentar salvação, reconciliação e a transformação que o Evangelho ele nos oferece. E assim, deixar bem claro, anunciar o ano aceitável do Senhor. Meus queridos, não esqueçam, nos acompanhem pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 8 e 38. Fique com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Fique com Deus. Amém.